Olá, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, a partir de agora, na tela da NTV 8.1. Sejam todos muito bem-vindos, você que acompanha aí na sua casa, na telinha da NTV. Vamos agradecer também, a partir de agora, a nossa enorme audiência através da página do Facebook, na página da NTV Patos de Minas. E eu quero convidar você que ainda não baixou o aplicativo, baixe aí no seu celular o aplicativo da NTV Patos de Minas e fique por dentro das principais notícias e acontecimentos de Patos de Minas e toda a região. Bom, o Mais Saúde está no ar e, claro, contando sempre com a sua participação. Programa feito para vocês, com vocês e juntinho com vocês. Falando de saúde, de bem-estar e, claro, levando qualidade de vida a toda a população. A todo telespectador, você que acompanha, mande aí a sua perguntinha. Aproveita que eu costumo dizer aqui, acostumado dizer que aqui a consulta é grátis. Então não se acanhe, participe com a gente. Antes da gente trazer a nossa convidada de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez, embelezando aqui o nosso programa, o nosso estúdio, esse lindo, belíssimo arranjo. Ele é natural, está aqui no nosso estúdio, o arranjo natural de folhagem. Esse e outros mais você encontra, é natural, viu, gente? Olha que cor bonita, chamativo, lá na Polo Floricultura. O endereço está aí na sua tela, na Major Gotti 1025, no centro de Patos de Minas. Telefone 3822-2200. Vamos mandar um abraço para Lurdinha, tá sempre com a gente. Alô, Lurdinha, toda a família lá da Polo Floricultura. Obrigado por embelezar aqui o nosso programa sempre. Bom, e a nossa convidada já está aqui mais uma vez, já é nossa sócia aqui no programa. Vamos falar de saúde, principalmente para você que é mamãe, que é recém-mamãe aí, o seu bebezinho. Vamos falar de introdução alimentar com ela. A nutricionista está aqui, a doutora Camila Dornella. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Obrigada, David. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já é sócia já, né? Já sou sócia, já sou de casa. E agora a gente está trazendo um tema importante, que é a primeira alimentação, né? Isso mesmo. A introdução alimentar, na verdade, né? Isso. Essa é a palavra, mas é a primeira alimentação e a gente sempre fala que é o leite materno. O que é a introdução alimentar e a importância da primeira alimentação? Falou tudo. É a importância da primeira alimentação, né? A introdução alimentar, ela ocorre ali após os 6 meses, né? A partir dos 6 meses, que o nome já diz, introdução. É quando a gente está introduzindo os alimentos. O bebê, ele não nasce sabendo comer, né? Então ele nasce, o recomendado, né, pela OMS e por todos os órgãos, né, de saúde é que a criança fique no aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais e no aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Claro que vão ter alguns casos de algumas mamães que não conseguem amamentar e vai precisar recorrer a uma fórmula, sempre sendo orientado pelo profissional que a acompanha, ou o pediatra ou a nutricionista, né? E ele vai ter essa alimentação exclusiva, essa amamentação exclusiva, aleitamento materno ou fórmula até os 6 meses de idade, e aí só a partir dos 6 meses de idade, independente de qual seja o leite, né, que a criança esteja tomando, é que vai iniciar a introdução alimentar. E, David, tem uns pontos bacanas da gente saber se está na hora da criança começar a introdução alimentar ou não. São sinais de prontidão. É exatamente isso que eu quero saber. Qual que é o momento ali de associar essa alimentação aí com uma fruta, com aquela papinha? Qual que é o momento ideal? Primeiro ponto, são 6 meses de idade, tá? Não se faz introdução alimentar. Ah, mas o meu bebê toma fórmula com 4 meses. Não. Até os 6 meses, o único alimento daquela criança será o leite materno. Exclusivo, gente. Exclusivo. Exclusivo, tá? Seja nada fórmula, de nada de água. Nem água, nem chazinho. Eu recentemente tive bebê, né? Eu tenho 2 bebês, um de 1 ano e um de 2 anos, que eu sou
apressada. E a minha mãe fica brava, porque eu falo, mãe, eu não vou seguir o que a vovó ensina, eu não aceito, não aceitei dar chá. Isso é tradição, já é cultura, tradição. Né? Aquele chazinho da vovó, porque tá com cólica, o neném tem muita cólica, né, recém-nascido. Não, tem a icterícia, quando o meu primeiro filho nasceu, minha mãe já saiu rodando Patos de Minas atrás de picão. Meu filho não tinha nem nascido, picão, porque toda criança, chá de picão, toda criança toma chá de picão para icterícia. Tadinha, minha mãe desperdiçou a icterícia. Isso aí já é uma tradição que a vovó tá sempre ali, né? Aquele chazinho no fundo, aquela erva no fundo de casa, tem sempre ali no vasinho. Já prepara o arsenal. Pro neném parar de chorar, porque tá com cólica, então nada disso, gente. A alimentação, repete aí, você que é profissional, pode puxar a orelha, chamar a atenção do telespectador da mamãe aí, ó. Da vovó também. Principalmente as vovós. A minha mãe tá lá em casa assistindo, ela já deve estar brava, porque vovós e mamães, eu sei que nos tempos, né, de quando vocês eram crianças, ou de quando nós, filhos, éramos crianças, podia dar chazinho, mas hoje em dia, estudos já comprovaram que não. E tem um motivo para ser a partir dos 6 meses, né? O bebê, ele nasce, mas ele não nasce totalmente pronto. Então, o canal digestivo do bebê, ele não está pronto. Então, o único alimento que ele nasce pronto para digerir é o leite, seja o leite materno ou o leite de fórmula. Que a fórmula, inclusive, ela foi feita tentando chegar o mais próximo possível do leite materno. E assim, David, o alimento mais nutritivo que existe na face da Terra é o leite materno. Não tem nenhum outro alimento que seja tão nutritivo quanto o leite materno. Vou repetir também, nada de água, viu? Colocar lá na chuquinha, né? Que chama. Chuquinha. Na chuquinha, né? Coloca lá água, né? Com funcho, o que mais? Coloca alecrim, camomila, nada disso, gente. Nada disso. Somente chá de Vick, nada disso. É só o leite materno ou a fórmula, né? Tem um outro mito também, aproveitando que a gente ainda não chegou a falar dos 6 meses, é um outro mito que, assim, se eu não conseguir amamentar na primeira, eu não consigo amamentar na segunda, na terceira, né? No quarto, bebê, as pessoas mais animadas. Hoje em dia, não. Nós temos consultores de amamentação, inclusive aqui na cidade nós temos excelentes equipes de consultores de amamentação, e independente se a mulher ela tem algum problema no seio, seja bico invertido, bico chato, né, aquele bico plano que é difícil para o bebê abocanhar, tudo isso está relacionado com a dificuldade na amamentação. Isso tudo hoje em dia a gente consegue trabalhar para auxiliar essas mamães na amamentação materna, conseguir realmente essa parte de amamentação. Então, nós temos vários recursos hoje em dia para auxiliar, né, nessa parte de amamentação. Muito bem. E aquela mamãe que ela tem muito leite e ela acaba amamentando, né, outros bebês. Isso aí influencia? Tem alguma coisa a ver? Não é adequado? Qual que é a avaliação que você faz como nutricionista? Como nutricionista, o leite materno, a mamãe ela pode amamentar outras crianças, mas pelo ponto de vista, principalmente agora, por exemplo, com o Covid, né? Até o banco de leite ele não está em funcionamento. Eu não sei se hoje, atualmente, ele voltou a estar em funcionamento, mas há pouco tempo atrás eu até procurei, porque eu amamento, até hoje eu amamento, minha filha tem 1 ano e 3 meses, estou aqui firme e forte. Como que é o nome da sua neném? Maria Júlia. Maria Júlia. Já então tá lá em casa assistindo a mamãe e pensando. Então vai até os 2 anos, é isso? Vai até os 2 anos. Vamos tentar ir, estamos na luta. Então vamos lá, doutora, repete aqui pro pessoal de casa que está ligando agora na NTV. Amamentação somente no leite até os 6 meses. 6 meses, tá? A partir dos 6 meses. Aí entramos na introdução alimentar. Como que eu sei que chegou a fase, David, da introdução alimentar? O bebê ele apresenta o que a gente chama de sinal de prontidão. O que é esse sinal de prontidão? Sinal de prontidão é ele ter 6 meses completos, tá? O bebê sentar também sem apoio ou com pouco apoio. Por que isso, David? Para evitar o engasgo, porque o bebê ele não conhece o alimento, é uma introdução, a gente está apresentando para ele aquele alimento. Então, o que é uma dica para um dos sinais de prontidão? A partir dali dos 4, 5 meses, já começa a incentivar o seu bebê a sentar. Porque aí com 6 meses ele já vai estar com o sinal de prontidão de sentar sozinho ou com pouco apoio já ali no ponto. Outro sinal de prontidão é levar objetos à boca. O bebê ele precisa levar os objetos à boca.
né? E um outro sinal de prontidão é o bebê ele ter interesse no alimento. Então é aquele bebê que fica curioso, você tá comendo, ele vai com a mãozinha querendo pegar. Então esses são os sinais de prontidão. Eu tenho essa prontidão até hoje, que eu tenho Mas é só os 6 meses. curiosidade pelo novo, de comer de tudo um pouco. Mas os bebês são bem assim, curiosos. São então, curiosos. quando começa a despertar a curiosidade do bebê, já é um bom sinal, né? Já é um bom E sinal. faz sentido realmente quando o bebezinho começa já a conseguir sentar, porque imagina, você dar algum tipo de alimento e ele deitado, a Ele meio possibilidade molinho, de engasgar, isso. do refluxo também, É é muito muito grande. perigoso. É muito grande. Então, por isso que a gente pede para associar os sinais de prontidão. Antes, a recomendação era apenas 6 meses. Só que a gente sabe que tem alguns bebês que com 6 meses completos, às vezes ele não tem aquele sinalzinho de prontidão, ele é meio molenga, então facilita mais o engasgo. Um outro sinal de prontidão, já viram que o bebê às vezes ele tem um reflexo de ficar assim com a linguinha. Quando a linguinha para fora, tudo que você coloca ele cospe. Não tem sentido iniciar uma introdução alimentar se ele não tiver parado com esse reflexo. É um reflexo que ele tem, porque você vai colocar e ele não vai conseguir fazer o movimento de deglutição. Então são Não está esses preparado. sinais, e isso são esses sinais de prontidão que a gente precisa observar para aí sim iniciar a nossa introdução alimentar. Então, a partir dos 6 meses vem a introdução alimentar, mas é dispensado o leite materno? Não. Lembrando que o nome já diz introdução alimentar. No primeiro ano de vida do bebê, o leite materno ele é o principal, leite materno ou de fórmula. A gente tem que lembrar sempre das mamães também de fórmula. O leite, né? O leite materno ou a fórmula, lembrando, fazendo um adendo da fórmula. Mamães, é fórmula, tá? Porque só a fórmula que está preparada, que é o indicado, tá? Para o seu bebê. Porque às vezes o leite de vaca, ele só é indicado para crianças maiores de 2 anos. Para crianças menores de 2 anos, ele precisa ser acompanhado por um médico, pelo pediatra ou pela nutricionista, tá? Muito E crianças menores de 1 ano de idade, a gente não recomenda o uso de leite de vaca, né? Porque ele pode ser um pouco forte, a gente precisa ver se a criança... Tem a alergia também. A alergia à proteína do leite, que é a PLV, lactose. a intolerância à lactose. Então, o recomendado é a partir de 1 ano de idade. Camila, me conta aqui por curiosidade, o que é indicado, que alimento ou fruta ou papinha é é indicado, né? Para que possa ser feito essa primeira introdução. Existe algum específico ou não? Não existe um específico. O pessoal gosta muito de iniciar pelas frutinhas. É muito lindo. Eu comecei pelas frutinhas, mas hoje em dia não existe isso de primeiro começa com doce, depois entra com salgado e assim vai. Não. Hoje em dia a gente já sabe que não tem nenhum tipo de alimento. Nós temos os alimentos que são contraindicados. Por exemplo, nós temos o mel. Mel a gente não dá para criança menor de 2 anos de idade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses aí que não são... Que são proibidos. São proibidos. Isso. Aí, papinhas industrializadas e muito mais. Liquidificar. Tá na hora da gente dar um giro rapidinho, o intervalo, e a gente volta com o nosso bate-papo que tá interessante, super importante aí para você que é mamãe, você que é vovó. Fique atento aqui no Mais Saúde, que vai para um rápido intervalo e volta já já na tela da NTV. Estamos de volta com Mais Saúde na telinha da NTV 8.1. Você que acompanha através da plataforma do Facebook, compartilhe e curte. E você também pode mandar a sua pergunta pra gente. Está aí na sua tela o nosso... Esse é o meu arroba aí, ó. Segue aí que eu sigo você de volta, @Radiobala no Instagram. Vai lá, segue lá, pode mandar sua pergunta também, fique à vontade. E esse é o nosso WhatsApp que está aí na sua tela. Manda a sua perguntinha, fique à vontade. Eu repito para você, aqui a consulta é grátis, então aproveite. Quero também aproveitar aqui e convidar você para baixar o aplicativo da NTV Patos de Minas no seu celular e acompanhe os nossos programas. O Mais Saúde está de volta recebendo aqui a nutricionista Camila. E estamos falando da primeira alimentação, da introdução alimentar nos bebês. E aí vem os 6 meses, começa
o desafio, pode dizer, porque Principalmente para os pais. é isso que eu ia te perguntar, porque acredito eu que o papai e a mamãe, eu gosto de banana, então eu vou amassar a bananinha para dar pro meu filho, porque ele também tem que gostar de banana. Mas não é bem assim, não. O filho já tem um paladar diferenciado, já nasce com esse paladar diferenciado, para não falar apetite, porque tem uns bebezinhos que já nascem com apetite bem avançado, né? Minha Maria Aguçado. Júlia é assim. Nossa, come tudo. Como é que funciona isso? Aí, chega nos 6 meses, nós vamos iniciar com a introdução alimentar. É um desafio, como você falou, principalmente para os papais, porque a gente vai com muita sede ao pote, querendo que a criança, no primeiro momento, ela está conhecendo. A gente fala, David, que a introdução alimentar dura o primeiro ano de vida da criança. Porque dos 6 meses a 1 ano, é ainda a introdução alimentar. Esse alimento que a gente está introduzindo, esse alimento sólido, ele ainda não se torna a principal fonte de alimentação da criança. Continua sendo o aleitamento. Isso. Seja aleitamento materno, seja aleitamento materno ou a fórmula. Então, o bebê está conhecendo gosto, textura. Então, nós vamos com muita sede ao pote, pensando, nossa, ele já vai começar a comer, eu já vou começar a comprar aquele tanto de fruta, verdura e mudar a alimentação. E não é bem assim. A gente tem que ter calma, paciência, porque o bebê está conhecendo. Outro ponto importante é sempre ofertar o alimento. Existem 3 tipos de introdução alimentar. Nós temos o tradicional, que é amassadinho, nada de liquidificar. Seja fruta, seja o arrozinho, fruta, feijãozinho, a sopinha. O arrozinho e feijãozinho a gente não inicia no primeiro momento por ser um grão. A gente tem uma chance. Nem que seja batido ali, amassadinho. Nós não batemos, né? Não, a gente não recomenda liquidificar o alimento, Olha, porque você vai tirar a textura. Como a gente está na parte de introdução, nós não estamos, nesse primeiro momento, nosso interesse não é alimentar o bebê, e sim apresentar aquele alimento para o bebê. Então, se eu liquidificar, por exemplo, se eu pegar e liquidificar o arroz ou o feijão, eu vou tirar a textura, eu altero até um pouquinho o sabor. Então, nesse primeiro momento, nós não trabalhamos com liquidificar, não vai trabalhar com mixer, nada disso. Nós vamos amassar. Então, nós temos o método tradicional, que é amassadinho. Nós temos um outro método, que é um método mais moderno, que chama o BLW, que é quando você dá autonomia para a criança. Então, você entrega o alimento, seja ele cortado em bastão, seja ele com pedaços maiores, que é para o bebê pegar e ele próprio levar à boca. E nós temos um terceiro método, que é a interação dos 2 métodos, o BLW com o amassadinho. Você entrega o BLW para a criança pegar e põe o amassadinho na boca. Muito bem. E frutas específicas, existe aquela que é mais fácil, é mais indicada ou não? É aleatório? As frutas que elas são mais fáceis são essas mais fáceis para as mães que têm interesse em começar pelo método tradicional, são as frutas de amassar, que é, por exemplo, a banana, o mamão, que são frutas fáceis de amassar. E a maçã raspadinha? A maçã raspadinha. Em alguns lugares, o pessoal gosta de indicar cozinhar um pouco a maçã para fazer o purezinho da maçã para ficar mais fácil. Porque às vezes a maçã, se soltar um pedacinho, também pode ter algum risco de engasgo para a criança. Doutora, e a partir dos 6 meses, aí já pode colocar aquele chazinho da vovó? A água é a partir de 6 meses. A partir de 6 meses. Certo. Aí, a partir dos 6 meses, nós iniciamos a introdução da água chazinho? Também. O chazinho, nós recomendamos a partir de chazinho, suco, a partir de 1 ano. De 1 ano. Então, você, vovó, não fique brava com a gente aqui, tá? Por favor, vovó. Isso são estudos, é gente que realmente sabe do que tá falando, viu? Bom, e vamos lá. E como faz quando o bebê começa a não aceitar? Ele não quer digerir, não quer ingerir aquele alimento. Como você falou, começa a colocar para fora. Vale, compensa insistir ou não é indicado? Eu falo muito assim, David, que principalmente na primeira infância, que é até aquela partezinha lá de mais ou menos 3 anos de idade, a criança ela vai em algum momento desenvolver uma seletividade alimentar. Um alimento que hoje ela gostava muito, amanhã ela já não vai gostar de jeito nenhum.
Vale muito a pena, sim, tá? Investir em ofertar esse alimento de formas diferentes. Eu falo muito que, assim, vamos mudar a roupa daquele alimento. Às vezes você oferece ele de um jeito, você oferece ele cozido, você oferece ele amassadinho, oferece ele inteiro, cortadinho, por exemplo, em estrelinha, em coraçãozinho, para mudar a forma que você está ofertando esse alimento para a criança. Válido, é válido. É válido. O que não é válido é oferecer alimento em frente à TV, porque você está tirando a criança de conhecer aquele alimento, de sentir o gosto, porque ela come no automático. Nós, hoje em dia, a gente come no automático se eu estiver na frente da televisão no celular. Então, o que não é válido é colocar o bebê na frente da TV, crianças que são só um pouco maiorzinhas, que já entendem, você fazer a troca. Ó, meu filho, se você comer tudo, mamãe vai te dar um brinquedo. Você vai comer tudo, mamãe vai deixar você... Não, a gente não trabalha essa base de troca, porque na primeira infância a gente pode não perceber, mas até na fase adulta a gente tem reflexos dessa parte da introdução alimentar. O quão sério é. E pode levar isso aí também depois para a adolescência, né? Pra adolescência e vida adulta. E tudo vai ser na base da troca. Então, a primeira alimentação é educação alimentar. Educação alimentar. Essa é a palavra-chave, né? Já começa ali desde cedo. Pensa que você está pegando um caderno em branco. Então, você vai escrever a história ali. Então, com muita atenção, muito carinho. Se precisar... tem os nutricionistas que trabalham com essa parte materno-infantil, que é para indicar, tá? Lembrando que bebês com menos de 2 anos nós não oferecemos açúcar, bebês com menos de 1 aninho nós não colocamos sal, mas quando eu falo que não coloca sal, não é que não coloca tempero, você pode temperar a comida da criança com alho, cebola, os temperos naturais, a comida fica muito bem temperadinha. Porém, a gente ainda não oferece o sal para a criança, para ela justamente conhecer o sabor do alimento. Muito bem. A última perguntinha da sua participação é a respeito das papinhas industrializadas. Qual que é a visão que você tem a respeito disso? É indicado? A partir de que idade? Não é indicado? É melhor evitar? David, eu falo que tudo a gente tem que levar em consideração custo-benefício, né? A papinha industrializada. Primeiro ponto, é sempre bom evitar. Tudo que é industrializado, né? Na nutrição nós temos um lema que é desembrulhe menos e descasque mais. Então, é melhor você descascar uma banana do que desembrulhar um produto industrializado. Então, evitar a papinha industrializada, mas você está em algum momento, vai fazer uma viagem, vai precisar de recorrer, um momento de emergência, dá uma olhada no rótulo para ver quais são os ingredientes. A gente precisa muito aprender a ler rótulos, inclusive para as nossas crianças. Então, dá uma lida no rótulo, ver quanto menos ingrediente, melhor é aquele alimento. De preferência, só mesmo 1 ou 2 ingredientes. Evitar a ter muitos ingredientes. Mas o principal é evitar a papinha industrializada. Primeiro também porque ela vem muito liquidificada, ela vem quase líquida, então não é interessante. Muito bem, gostei da parte do custo-benefício nos dias de hoje, é muito importante isso. Importante. Bom, doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você deixasse o telefone, a clínica, o seu @, onde o pessoal de casa pode te encontrar, que eu tenho certeza que você vai tirar todas as dúvidas. Com certeza, David. Eu atendo, né? Minha equipe, lá na Clínica Magras, aqui na Major Gotti 1258. O telefone é 38216000, tá? E @Magras Patos de Minas. Então, quem tiver dúvida... O telefone está na tela aí também, ó, 99838-6795. Mas pode procurar o da Magras mesmo, tá? Eu atendo por lá. Certo. Lá na Magras tem uma equipe especializada para a introdução alimentar. Nós temos uma equipe para essa parte, né, infantil. Tá? Nós trabalhamos com o Magras Kids, então é uma das únicas clínicas aqui de Patos de Minas que trabalha o papai e a mamãe e trabalha a criança também. Então lá na Magras nós temos a família toda, todo mundo entra. Magras Família. Magras Família. Um abraço para todo o pessoal lá da Magras e breve estarei lá, viu? Pois é, a gente está aqui combinando e o pessoal de casa vai acompanhar a evolução do David. Vamos sim, vamos sim. Bom, obrigado mais uma vez pelo carisma, David, pela atenção e a contribuição na qualidade de vida dos nossos telespectadores. Obrigada, um abraço a todos. Bom, vamos então para um giro rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar de esgotamento profissional. Como é que anda aí o seu estresse no seu trabalho? Vamos falar desse assunto daqui a pouquinho com ele, que eu adoro muito, Davi Vidigal, já aqui no Mais Saúde, que volta já.
Muito bem, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV 8.1 no digital, você que acompanha na sua casa e também você através do aplicativo. Ainda não baixou o nosso aplicativo NTV? Está aí no seu celular também, no seu smartphone, iPhone, no seu tablet e também nas redes sociais, no Facebook, página NTV Patos de Minas. O Mais Saúde trazendo assuntos importantes, qualidade de vida a toda a população de Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba, enfim, através dessa tecnologia para todo o planeta, para todo o Brasil. E a gente vai falar agora sobre esgotamento profissional. O telefone está na tela para você aproveitar, mandar a sua pergunta, que a gente vai bater um papo com esse convidado que é maravilhoso. Eu adoro bater um papo com ele. Eu não sei exatamente aonde ele está nesse Brasilzão, está sempre muito ocupado, viajando, palestras, cursos, e vamos aprender um pouquinho com ele, porque a gente vai falar da síndrome de burnout, é o esgotamento profissional. Na tela, dividindo comigo, aí está ele, meu xará Davi Vidigal. Prazer revê-lo, hein? Como é que você tá, meu amigo? Viva você, David. Eu que fico feliz de estar contigo de novo, batendo um papo sobre qualidade de vida. E eu estou num lugar muito oportuno para falar de burnout, que eu estou em Arraial da Ajuda, Bahia. Então, os baianos já têm um estigma de serem sossegados, tranquilos. É verdade. Será que tem burnout aqui nessa região? Não sei te dizer. Mas antes da gente bater um papo aqui, eu gostaria de te agradecer o presente que você me concedeu, me presenteou com o livro. Recebi o seu livro. Obrigado, uma autoajuda maravilhosa e super indico pro pessoal aí de casa, viu? Obrigado de coração, amigo. Opa, eu que fico feliz com a oportunidade de te conhecer e o Quem Mexer no Meu Deprê chegar em tuas mãos aí. É isso. Mas hoje o nosso bate-papo é a síndrome de burnout. Explica para o pessoal de casa, o nome é um pouquinho complicado, mas isso está no dia a dia, infelizmente está aumentando aí na nossa rotina, né, Davi? Exato. Vamos, para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Essa síndrome, ela está sendo muito falada agora, nesses últimos tempos, porque, coincidentemente, agora no dia 1º de janeiro de 22, com a vinda do CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, na sua 11ª edição, coloca a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, uma doença provocada pelo esgotamento físico e mental. Então, da mesma forma que tem o CID da depressão, F32, hoje nós temos o CID da síndrome de burnout, que é o QR85, ou seja, as pessoas que estão QD85, na verdade. As pessoas que têm um diagnóstico desse que foram diagnosticados com esse esgotamento, que pode estar acontecendo com você aí agora. Porque olha que interessante, David, como a psiquiatria e os transtornos mentais, eles são multifacetados. E por isso que às vezes é delicado se fazer um diagnóstico correto, e muitas vezes não se faz o diagnóstico justamente pela variedade de sintomas. Eu vou aqui relatar os principais, e para vocês verem como eles podem estar relacionados com tantos outros sintomas. Cansaço excessivo, físico e mental. Quem muitas vezes não está com cansaço excessivo? Dor de cabeça frequente, alteração no apetite. Então nós vamos falar depois um pouquinho, aproveitando o gancho da Nutri, que estava conversando com vocês. Insônia, a pessoa não consegue dormir direito. Dificuldade de concentração. Sentimentos de fracasso, de insegurança. Aquele negativismo constante. Puxa, não está dando certo para mim. Sentimento de derrota, de desesperança, de anedonia, de niilismo. Ai, cara, acho que deu para mim a vida. Sentimento de incompetência. Aquelas alterações de humor, do nada o cara fica bad, ou do nada ele tem até euforia.
isolamento, fadiga, que é o cansaço, a pressão sobe, dores pelo corpo, problemas gastrointestinais e o coração, muitas vezes, com taquicardia. Vocês percebem que os sintomas eles podem estar relacionados com um quadro de depressão e tantas outras doenças clínicas também. Então, para a gente poder chegar num diagnóstico efetivo de burnout, é importante uma boa anamnese, que o médico colete de fato dados do paciente para entender esse processo. Eu vou resumir tudo isso, David, né, que eu sempre gosto de ser muito prático nessa vida, é dizer o seguinte, até vou pegar o gancho da Nutri. Meu amigo, se você não sabe o que almoçou hoje, que você comeu muito rápido, opa, um gatilho que você está entrando nesse mundo acelerado que pode te levar a essa síndrome de burnout, que é uma síndrome de esgotamento. Ou seja, eu nem penso, eu como, eu sento na TV, eu já como, eu já saio correndo, já faço tudo correndo, eu vou para academia e tenho que fazer exercício tudo correndo. Se eu tô nesse ritmo de vida, né, já é um alerta para te dizer o seguinte, ninguém é super-herói. Uma hora a conta pode vir. Ô, Davi. E é importante a gente ter essa noção, porque senão daqui a pouquinho você vai fazer parte da estatística. Você pode, de fato, adoecer fisicamente, mentalmente. Eu gostaria, Davi, só nesse viés que você está falando, e às vezes o pessoal de casa acha que está se identificando, mas tem uma diferença com uma das palavras que você muito bem usou no último programa que você participou aqui com a gente, que é a preguiça, né? Às vezes tá com outro problema e já tá achando que tá com a síndrome de burnout. Tem uma diferença aí, né? Às vezes a pessoa tá desanimada até pelo próprio salário, pelo próprio retorno, e aí já vai achar, porque hoje, e eu gosto muito de falar isso com você, porque você é super aberto, super moderno e muito sincero, a gente percebe isso nas suas palavras quando você fala de que sobre a preguiça, exatamente, não confunda, nem tudo é doença, né? Então, você, vamos dizer, tocou na ferida que, na verdade, né, até o livro Quem Mexeu no Deprê, que eu te presenteei, ele busca, na verdade, separar o joio do trigo. Por quê? Se você pegar o burnout, cara, é quase que um quadro de depressão. Né? Dá para dizer que é um quadro de depressão, porque o burnout pode levar a depressão, quadros de ansiedade. Agora, nós temos que entender o que levou a isso. Foi um excesso de trabalho motivado pelo que exatamente? Né? Porque muitas vezes a gente aí entra naquela questão do mundo rápido, do mundo consumista, do mundo que não pensa, né, naquilo que eu falei no programa anterior, dos instintos básicos, que é o que nós comemos. Até eu vou frisar novamente a importância até que foi o quadro anterior da nutricionista, porque é a essência da vida, é o que comemos. Então, se você hoje, né, tá descascando menos banana e desembrulhando mais pacote de bolacha e porcarias para comer, cara, você já está nutrindo mal tua máquina. Soma-se a isso, a uma vida acelerada, a desgaste de uma vida econômica conturbada. Cara, você vai se cansar, você vai. E aí você pode, em primeira mão, fazer aquilo que eu falo muito no meu livro do Quem Mexeu no Deprê, entrar num vitimismo, se fechar, muitas vezes até na própria preguiça e dizer, estou doente. Esse é o viés perigoso, né, que o CID-11 nos coloca. Por quê? Uma síndrome dessa é passível do quê? Do INSS colocar você, de uma maneira chula de dizer, encostado, né, não podendo trabalhar. Eu acho que para aquelas pessoas que de fato têm a doença, nada mais que justo. Legalmente ele tem o direito. Agora, e quando, né, como você mesmo colocou, a pessoa aproveita esse gancho para que a preguiça fale mais alto e ele veja, né, nessa nova tendência que a gente vai começar
a ouvir falar muito sobre burnout a partir de 2022, até pela própria nova nomenclatura do CID. Então, cada vez mais vai se falar dessa síndrome. Ela é nova? Não. Desde 1999, a OMS já falava dessa síndrome, né? Quer dizer, sempre existiu. A questão é que agora está tentando detalhar exatamente o que é essa doença ou não. Eu vou dar um exemplo, né, que eu gosto muito de exemplos. Fica à vontade, fica à vontade. Tá. Adoro seus exemplos. Vou contar uma história. Olha que interessante essa história. Em 1949, David, né, lá nos Estados Unidos, nas montanhas de Montana, estava tendo um grande incêndio. Isso é uma história real. Tá? Uma história real. 15 bombeiros foram designados para serem colocados no alto da montanha, descer a montanha até o rio Mississippi e, através, né, de manobras, tentar desviar aquele incêndio florestal. 1h30 depois que os 15 bombeiros desceram com aquelas mochilas pesadas, levando motosserra, machadinha e tudo mais, eles foram pegos por aquele fogo absurdo. O chefe dessa incursão, estão me ouvindo? O chefe, sim, tranquilo, né, continua. Um cara chamado Wagner Dodge. Ele viu que o fogo estava muito rápido pela mudança de vento e que questão de minutos iria alcançar eles. Ou seja, iriam todos morrer queimados. Tá? Vou contar o fim para vocês entenderem a importância da gente repensar muitas coisas nas nossas vidas. Dos 15 bombeiros que desceram, apenas 3 sobreviveram. E por que esses 3 sobreviveram? O primeiro que sobreviveu, que foi o comandante, o Wagner Dodge, o que ele fez? Ele começou a tacar fogo aonde ele estava ali agora, naquele local. Todo mundo achou que ele estava ficando louco. Cara, o que você está fazendo? Você está tacando fogo onde a gente está aqui agora. E ele tacou fogo naquela relva onde eles estavam ali, pegou um cantil de água, colocou na boca com um pano úmido e deitou de barriga para o chão e ali ele ficou. E o fogo começou a queimar no entorno dele. E o grande fogo vindo. O pessoal largou ele e continuou subindo a montanha. Esse cara enlouqueceu, vamos embora. Apenas 2 bombeiros chegaram ao topo da montanha. Quem foram esses 2 bombeiros? Aqueles que jogaram suas mochilas pesadas, de 10, 15, 20 quilos, conseguiram andar mais rápido e chegaram até a montanha. Outra pessoa que sobreviveu foi o comandante Wagner Dodge. Por quê? Ele repensou o que estava fazendo em sua vida e fez uma manobra que até então era desconhecida como uma manobra segura para os bombeiros fazerem. O que eu quero dizer com tudo isso? Que muitas vezes, para que a gente possa evitar um transtorno de burnout, a gente tem que tacar fogo literalmente em tudo. A gente tem que tirar nossas mochilas pesadas das costas e repensar nossas vidas. E eu falo isso de carteirinha, David. Por quê? Em 2010, 2011, eu estava morando em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Estava há alguns anos com um hospital psiquiátrico que eu construí sozinho e estava tocando praticamente sozinho o hospital. E trabalhava literalmente 18, 19, 20 horas por dia, de segunda a segunda. Chegou um ponto em que aquela história dos sapatos bonitos, todo mundo me olhava e dizia: nossa, que maravilha, que legal que é, a clínica é linda, é maravilhosa. Até quem quiser conhecer a clínica chama Clínica Bem Viver, lá em Balneário Camboriú. Um lugar maravilhoso, lindo, um tratamento show de bola, tem uma equipe muito legal lá hoje. Só que ninguém via os calos no meu sapato, os calos dos meus pés dentro do sapato, a dor que eu estava sentindo. E o que eu fiz naquela época? Que eu vi que fisicamente eu estava adoecendo e mentalmente eu estava ficando esgotado. E todo mundo sabe o teu time, sabe a hora que você está forçando a marcha, que o carro vai queimar. Aí eu pensei, antes de eu adoecer, você quer saber uma coisa? Vão-se as mochilas
como os bombeiros fizeram, os 2 que sobreviveram, e vou tacar literalmente fogo na minha vida, ou seja, tô saindo de cena. Foi o que eu fiz. Larguei tudo, remodelei minha vida, fui morar em São Paulo, brincar de ser ator, músico, e acabei virando palestrante e escrevendo livro. Mas o que eu quero é resumir essa pequena história, até com um case pessoal, que ninguém está livre de um transtorno de burnout. E a gente não pode esperar chegar o grande fogo vindo da floresta e te queimar para você dizer o que eu vou fazer. Né? E só tem um caminho para você não adoecer. Se tirar o peso das suas costas, tirar as mochilas pesadas e tacar fogo naquilo que tiver que tacar fogo na tua vida para que você possa sobreviver. Só que isso implica, David, olha que coisa louca, isso implica no quê? Mudanças de hábitos, mudanças de vida, gastar menos, daquela questão da inteligência financeira, readequar para aquilo que é humanamente viável e possível. Porque senão, por mais que você coloque peso nas costas, por mais que você ganhe, sempre vai ser pouco, porque a vida vai estar sempre exigindo, exigindo, exigindo. Muito bem. Segura e não sai daí não, eu adoro ver você falar. Eu ficaria aqui dias, horas conversando com você, mas a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando com esse cara, porque ele é o cara aqui no Mais Saúde que volta já já. Ok, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV 8.1, também através do Facebook e também você que baixou o aplicativo acompanhando a gente em todo o Brasil, em todo o mundo. E lá do outro lado do Brasil está aqui com a gente de forma remota, participando do programa, falando de síndrome de burnout, o psiquiatra, meu amigo, já considero amigo, Davi Vidigal. Davi, depois de diagnosticado a síndrome de burnout, ela existe tratamento? Existe a cura? Se pode se falar de cura para essa doença? Eu gosto de dizer que na medicina a palavra cura ela é um pouco tendenciosa. Eu gosto de dizer que na medicina existe controle e nós podemos controlar tudo. Tem cura para pressão alta? Tem o controle, a partir do momento em que eu cuido do que eu como. Né? Tem cura da diabetes? Tem controle. Tem cura da obesidade? Tem controle. A questão é, para eu fazer o controle, eu tenho que ter muito autocontrole. E para eu fazer esse autocontrole, eu preciso trabalhar a minha inteligência emocional. Eu preciso trabalhar as minhas emoções. Eu ando agora sempre com um chaveirinho que eu ganhei de uma loja das Havaianas, tá? Que eu faço um trabalho em que eu faço uma analogia da vida com as sandálias havaianas. Porque eu geralmente estou com sandálias havaianas hoje no pé. E aí eu acabei desenvolvendo uma teoria de vida para que você use mais as havaianas do que sapatos. Né? Isso indica, na verdade, qualidade de vida. Respondendo a tua pergunta se tem, eu vou lá no meu livro, no Quem Mexeu no Meu Deprê, vou pegar aqui na página 47. Eu tenho esse livro, viu? Eu tenho esse livro aí. E diz o seguinte: eis o tripé de um tratamento com mais chance de dar resultados. A medicina, é claro, a gente tem que confiar na medicina e seguir a medicina, a verdadeira medicina, né? A mudança de hábitos para uma vida mais saudável, aí nós temos que pensar na nutricionista que acabou de conversar com vocês, lá na academia que você se matriculou e não vai, né? E o terceiro ponto, talvez o mais importante, eu diria até, um verdadeiro encontro com Deus. Se você não desacelerar a ponto, né, de perceber esse tripé, a medicina, a mudança de hábitos, o verdadeiro encontro com Deus, meu amigo, você vai adoecer. Você vai adoecer de deprê, de ansiedade, de hipertensão, de diabetes, de obesidade, né? E agora você pode dizer também que você está na crista da onda
com o transtorno de burnout. Eu tô com burnout, como se fosse algo muito bacana que eu tô carregando. Então, antes que isso aconteça, porque você sabe o que você faz de certo, de errado, né? Eu, em 30 anos atendendo em consultório, David, a gente sabe, né, que o paciente sabe o que ele faz de bom e de ruim. Aí Davi, eu vou te fazer a pergunta, porque compete a mim te fazer a pergunta, mas eu acho que você já vai responder e essa seria a resposta. Como é que faz para evitar, né, a síndrome de burnout? Como é que faz pra gente... aquele ditado, melhor prevenir, né, do que remediar. Como que você faz? Eu digo para você o seguinte, eu acho que o meu áudio sumiu aqui, o meu retorno de vocês. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo, né? Mas para você prevenir, eu digo o seguinte, eu acho que deve acompanhar um programa bom de saúde, acompanhe o David toda semana, siga no Instagram Jesus Cristo, só que ele não está... Né? Tipo, então, já que não está, procure uma igreja e siga os passos da vida de Jesus. Eu falo isso, gente, porque ele foi um grande sábio, ele renasceu agora, né, na Páscoa, né, que todo mundo comeu um monte de chocolatinho, que aí entra o paradoxo da vida, entende? Tipo assim, ó, nós estamos falando de renascimento, de vida, e tá todo mundo se empanturrando de chocolate, de besteira, ficando mais obeso, ficando mais diabético, ficando mais preguiçoso, alterando a taxa de açúcar no sangue, a autoestima indo pro chinelo, né? E aí a pessoa cai naquele ciclo da doença. Então o que eu faço para não ter o transtorno de burnout? Entende? Informação. Né? A Bíblia fala muito da gente buscar conhecimento, mas um conhecimento verdadeiro. Né? Aconteceu, né, que eu era para entrar às 6 horas, daí tive que entrar às 6h25. Falei, bom, deve ser por algum motivo da vida. Adorei ouvir sobre a amamentação, entende? Até falei para minha mulher, puxa, por que a gente não escutou essa nutricionista quando nasceu nosso filho? Seria maravilhoso. Informação, isso faz com que, tipo assim, a gente evite erros e consiga ter uma vida um pouco melhor. Então, busque conhecimento, procure usar mais chinelo havaiano no pé, e principalmente, cara, eu acho que aí tá o calcanhar de Aquiles, cara. Gaste menos do que você ganha, porque carnê na gaveta, meu amigo, faz você querer correr mais, puxar mais a carroça, e não tem nada mais maravilhoso do que você deitar e saber que você não tem prestação do liquidificador, você não tem prestação do carro, você não tem prestação daqueles montes de sapatos. Compre lá a Melicinha, que eu vi de uma propaganda de uma loja, que é R$49. Mas verdade. Não faça financiamento de sapato. Davi, e agora pra gente finalizar, meu irmão, eu fico muito emocionado, essa é a verdade quando eu te vejo e quando eu converso com você, que você, eu acho que tá talvez no codinome errado da sua profissão, tinha que ser pugilista, que é um tapa atrás do outro, é um murro atrás do outro na cara da gente, viu? Obrigado pela sua participação, fala aí do seu livro, o seu @, e aonde te encontra, meu amigo. Olha, eu estou tentando virar digital no @Davi Vidigal, no Instagram, @Davi Vidigal. Vocês têm mais informações sobre o meu trabalho. E aproveita hoje, quando terminar esse programa, vai lá na frente do espelho, se possível, sem roupa, olhe para o teu corpo, porque isso é você. Você não é o pano bacana que você compra, você não é a chave do carro que você ostenta, o celular de última geração. Você é esse corpo que tem aí. E faça uma pergunta muito séria com você, tipo assim, que é: como vai você? Até eu uso muito nas minhas palestras as músicas de Roberto Carlos, mas cantadas em primeira pessoa. Sabe aquela música que ele canta? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida, mas não a vida de uma terceira pessoa. Canta essa música pensando em você. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Se você fizer isso com bastante
bastante verdade, você vai ver que você está sendo malandrinho, que está comendo o que não devia, você não está caminhando, você não está se exercitando, você prefere passar um monte de pó de arroz na cara do que tomar água e hidratar. Essa é a grande verdade. Finalizo dizendo o seguinte: acompanhe programas de saúde, né? Já que não tem o Jesus Cristo no Instagram, tem o Davi Vidigal. Tá longe de ser, mas a gente se esforça para tentar ser um dia. Somos semelhantes a ele, né? E quem tiver a oportunidade, David, leia o Quem Mexeu na Minha Deprê. É isso. Forte abraço, tudo de bom para você, meu amigo. A gente se encontra, pode ficar tranquilo aí. A você de casa, olha que tapa, que programa que foi esse. Show de bola. Você de casa, eu agradeço a sua enorme audiência. E ó, vamos pegar essas palavras-chave aí, porque aqui, ó, a informação é de qualidade e gratuita para você. Até o próximo programa. Você que continua ligado na NTV, vamos lá chamar o Odair Cardoso, que está a postos aí com o NTV News. Extrapolamos um pouquinho aí, Odair, mas a dica do Davi Vidigal sempre é muito válida e interessante. Ótima entrevista, David. Parabéns, ótima entrevista, ótimas dicas, né? O Davi mandou muito bem, a gente, claro, né, acompanha sempre aí. E o difícil é a gente seguir essas dicas, mas a gente tem que parar para pensar e começar a... puxãozinho de orelha, né? Puxar a própria orelha de vez em quando e se ver, né? É isso. Então valeu, bom programa, bom trabalho para você. Saúde e fé em Jesus. Essa é a palavra de hoje. Amém. Para você também, David. Boa noite.